Olá, bom dia. Vamos iniciar aí mais uma entrevista da SB a respeito, né, da reinvenção de um escritório de advocacia. Hoje vamos estar com o escritório de Porto Alegre, falando um pouquinho sobre como funciona o direito securitário no Rio Grande do Sul. Então aí a gente tem hoje uma entrevista com o Dr. Pedro Viana para falar a respeito da sua experiência, do escritório, como que foi aí essas questões de, né, como que eles se reinventaram durante esse período e como que eles têm trabalhado com essa questão tão polêmica que estamos passando nos últimos tempos, que é a questão do Covid. E que tem aí, né, transformado os escritórios, trazendo toda a nossa rotina para as atividades por meio do home office. Então, vamos aguardar aí um pouquinho a entrada dele, para que eu possa iniciar a conversa. Enquanto isso, eu vou dando bom dia. Bom dia, Júlio, Lívia, Bernadette, Luan. Vou subindo aqui, André. Tô conseguindo aqui aos poucos acenar um por um. A Glauci, sejam bem-vindos. Cristiane. Vamos ver se ele já está aqui. Cafeína. Dr. Pedro acabou de entrar. Vamos iniciar aí. De Aracaju, seja bem-vindo. Vamos aí ter uma conversinha. Como que tá a situação em Aracaju? Enquanto isso, eu vou chamando o Dr. Pedro. Olá, Olá, tudo bem? tudo bem? Muito bom dia. Bom dia, bom dia. Estava apresentando aqui ao nosso público a respeito, né, da nossa conversa, que lhe apresentando um pouquinho, né, informando que a gente vai falar um pouquinho sobre a história de vocês, de que o escritório ele é todo, né, aí aborda o direito securitário, e a gente está falando hoje da região que é a região de vocês, que é Rio Grande do Sul, falando diretamente de Porto Alegre. Então, Pedro, se você pudesse apresentar rapidamente, daí iniciar a contagem da sua história, nós estamos aqui agora para poder te ouvir. Certo, certo. Muito obrigado aí pela oportunidade, pela participação. Então, é um escritório que já tem 27 anos, né, na área securitária, então tem bastante história aí, né, nesse setor. A gente trabalha também com a área civil, né, com outros processos, mas nosso forte, com certeza, é a área securitária. Ele foi criado pela minha mãe, né, que hoje é minha parceira de trabalho, colega, sócia, e ele sempre foi um escritório que prezou bastante pela qualidade jurídica, né, a qualidade das peças, a qualidade, enfim, da parte jurídica mesmo. E não teve muito uma questão de gestão administrativa, né? A gente sempre conquistou clientes através de um boca a boca, justamente por essa qualidade. E nos últimos aí 8, 9 anos, a gente viu uma necessidade muito grande de se reorganizar como empresa, né? De pensar em termos de gestão. E aí que entrou a minha participação. Eu não sou advogado, eu sou administrador. E aí, em função dessa demanda cada vez maior por organização, por fluxos, eu acabei, então, ingressando no time aí de uma forma mais intensa, mais direta. E agora a gente está com vocês aí, tendo essa consultoria, que está sendo muito bom, né? Tá dando vários passos em relação a essa direção de profissionalização da gestão. E agora com a nova geração, né, que é eu e meu irmão, em relação à minha mãe, a gente já falava bastante em termos da possibilidade de home office, né, de trabalhar
num outro formato e tal. E tinha uma certa resistência, porque também a gente sempre trabalhou bastante com muita conversa em relação a processos, né, processos mais complicados, enfim, erros do próprio juiz, cartorário, que aconteciam, como é que a gente ia fazer. A gente sempre reunia, né, os advogados, as pessoas envolvidas no processo na sala. Isso era uma coisa bem bacana para nós, né, de conversar, trocar ideia. Então sempre teve uma gestão bastante pessoal, e eu falo intuitivo emocional, porque a gestora Laura Viana é bastante sensível, então nessa troca de conversa a gente já também conseguia ver outras coisas, como é que estavam as pessoas, já saber um pouco mais do dia a dia do escritório, mas agora estamos nesse momento aí, frente a essa pandemia, tendo que se reinventar, né, a nível de estrutura, de gestão. Tem muita gente que trabalha com a gente que está sentindo bastante falta desse calor humano que tinha ali no escritório, mas ao mesmo tempo a gente está vendo essa nova geração trazendo aí um pouco do que a gente estava falando, né, há muito tempo aí, dessa possibilidade das pessoas trabalharem em casa. Não sei se eu falei demais. Não, mas é uma grande mudança, né, para todo mundo, essa questão do home office, e o escritório de vocês, ele é muito presencial, né? Então, ele é sempre as pessoas muito envolvidas, trabalhando em equipe, ali integradas. Então, sentir a falta desse, né, desse contato, de toda aquela logística que a gente tem do dia a dia, faz uma grande diferença quando a gente fala hoje, né, em transformar toda a nossa rotina, trazer ela para o home office. No momento em que eu acabo ficando isolado num contexto como um todo. Então, assim, é sempre bom e muito interessante ver essa grande mudança, né? Como o ambiente familiar pode estar ao mesmo tempo integrado em um escritório, né? O conhecimento da área administrativa vindo para dentro do mundo jurídico, como que ele vem agregando seus conceitos diante dessa experiência, dessa logística, e fazendo essa reflexão. Não tem um ambiente apenas né, modelado no mundo jurídico, eu acabo agregando em outros pilares essas funções, né, para ampliar e enriquecer o escritório diante dessa diretriz. Sim, eu acho que todas as profissões hoje, elas estão precisando se reinventar, né? Principalmente agora, mas já vinham nesse movimento. E mesmo a questão administrativa, o que se tem percebido, né, é que as mudanças são muito rápidas, né? Tá acontecendo toda hora, a cada momento, a cada mês já tem um novo sistema, uma nova tecnologia. Então, a gestão da mudança, eu acho que é uma gestão necessária todo o tempo, né? A gestão de prevenção de risco. Se acontece alguma coisa, o teu cliente muda, né, a forma de trabalhar, e tu tem que se adaptar imediatamente a isso, né? Então, isso eu acho que é fundamental. E pessoas que vinham há muito tempo trabalhando de uma mesma forma têm um pouco mais de dificuldade, né, nessa transformação, mas elas estão tendo que se adaptar, né? Estão tendo que realmente olhar para a vida de uma outra forma, olhar para o trabalho de uma outra forma, que traz, às vezes, emoções talvez desconfortáveis, e isso é uma outra questão também que eu costumo trabalhar bastante, que é a gestão das emoções, né? Se a gente vai para toda hora tá indo para um campo desconhecido, né, para uma nova situação, isso gera muita ansiedade, fora toda a ansiedade que já existe no mundo, e agora fora mais essa, né, ansiedade que tem em função aí desse medo real que a gente está vivendo, né, na rua. A gente não sabe onde é que pode tocar, não sabe, né, não pode abraçar as pessoas, não pode. Então, é bem importante que as pessoas consigam, né, se equilibrar emocionalmente para lidar com essas modificações, tanto a nível técnico quanto a nível pessoal, né? Então, enfim, isso eu acho que é um... E você acredita que isso faz uma grande diferença quando a gente fala nessa questão de estrutura, né? Diante dessa lógica, por exemplo, eu não tenho mais o contato com a minha equipe. Como que eu estou trabalhando com a minha equipe hoje, né? Como que eu vou fazer essa logística? Vocês têm utilizado algum método? Estão fazendo reuniões online? Como que você está fazendo esse encontro, né?
para amenizar essa ansiedade, apaziguar esse conflito que a gente está tendo aí, nessa transformação que a gente teve, né? Nessa ruptura de um modelo totalmente tradicional que a gente vinha seguindo, né? Do comportamento diante da advocacia, para esse modelo aí totalmente revolucionário, que traz a tecnologia para a gente com uma intensidade imensa diante dos novos comportamentos. Sim, a primeira coisa que eu penso em fazer, então estou tentando fazer, é não desconectar das pessoas, mesmo que distante, né? Então, tá em contato com elas, a gente teve já umas 3 reuniões com toda a equipe, são 25 pessoas, né, dando espaço para cada um falar no Zoom, então isso foi bem legal, isso dá um senso de pertencimento ainda que todo ser humano necessita, né? Então, eu acho que desconectar demais das pessoas é prejudicial. Então, esse é um primeiro movimento. Depois, tentar acompanhar e a gente entender que cada um está passando por um momento diferente, né? Apesar de todos terem condições lá no nosso escritório de trabalhar em casa, de ter, né, sua estrutura, seu computador, sua internet, cada um. Tem gente que tem filhos pequenos, tem gente que tem, né, situações como muitos familiares em casa, tem gente que cada um tem avós que, né, tem risco. Então é tentar entender, né, como gestor ali mais administrativo de pessoas que eu sou, como que eu posso, né, como que o escritório pode ajudar cada um dentro da sua realidade, né? E eu também incentivo bastante uma autocompaixão, né, para cada um, né? Então, se a pessoa daqui a pouco começa a se comparar com outras pessoas que estão rendendo mais, tem gente que está com mais tempo, tem gente que tem uma vida, de repente, mais individual, mais sozinha, aí tem tempo de fazer curso, tem tempo, né, de se reinventar, de fazer exercício, e a outra pessoa está lá com 2 filhos em casa, de repente, né, a sogra, a mãe e tal. Ela não pode se cobrar da mesma forma que se cobra a pessoa que está sozinha. Então, nesse sentido, eu acho que a gente entender que é um momento, sim, bastante delicado e saber o que cada um pode fazer, e aí, como equipe, como é que a gente pode readequar, né, os papéis para que, de repente, um segure um pouco a onda de quem não está podendo fazer, trabalhar menos. E isso só com a conversa, né, só com o entendimento, só com sabendo como é que está cada um, como é que está a situação, quanto tempo a pessoa pode trabalhar. O que a gente está conseguindo fazer, que é bem legal, é estudar um pouquinho a gestão do tempo. Até vocês nos passaram alguns materiais bem legais. Então, como é que as pessoas podem organizar seu tempo, né? De forma a serem produtivos sem se tratar mal, né? Dentro desse cenário que é bem desafiador para todo mundo. E ver quando cada um tem um maior rendimento durante o seu dia. Então, um autoestudo, né? E também quem funciona melhor home office, quem funciona melhor no escritório. Tem algumas pessoas que estão realmente bem, com muita vontade de voltar, mas tem muita gente que se descobriu em casa e percebeu que, né, tem mais tempo, pensa melhor, consegue trabalhar nos seus picos de produtividade. E isso acho que vai ser implantado a partir de agora, um novo cenário, né, da organização do escritório. Então, a partir Mais uma nova reinvenção já surgindo durante esse trânsito, durante essas mudanças. É engraçado que a produtividade, a gente tem um conflito muito grande em entender, em compreender o que realmente é a produtividade, como que eu estou funcionando. Hoje mesmo eu estava avaliando isso e eu utilizo todas as ferramentas possíveis que possam me auxiliar para analisar a produtividade e ver como está o meu rendimento. Então, hoje cedo eu recebi uma notificação do meu celular, porque eu coloquei restrições, fiz toda uma avaliação dos meus aplicativos e tudo. Por quê? Porque como a gente está num ambiente home office, a gente acaba ficando mais atento a essas modificações que tem, né? Então, a gente fica ligado às redes sociais, interagindo muito mais com celular, computador, enfim, fica mais ligado a essas ferramentas hoje que estão ligadas junto com a tecnologia. Então, eu tive uma redução do meu uso. Assim, se você olhar, a redução é muito baixa, 5%.
Mas em horas por dia, eu tive um ganho de 9 horas por dia. Você fica pensando, nossa, você reduziu o uso de 9 horas no celular. Né? Então, é mais tempo estudando, é mais tempo fazendo qualquer outra atividade. Então, você acaba não notando quanto você acaba despendendo do uso do tempo em outras ferramentas, que acabam, né, tirando atraindo para uma distração ou levando você a despender para uma análise diferente. Então, esse autoconhecimento, trazer essa análise de como eu estou produzindo, qual que é o meu melhor momento, é essencial nesse momento de crise, nesse momento de transformação aí que a gente fala de uma reinvenção. Porque ao mesmo tempo que eu estou me conhecendo, estou vendo como que funciona o meu trabalho. Porque a gente entra, né, aquele modelo. A gente vem no modelo tradicional do que foi colocado a nós, do que foi apresentado. Então, a gente tem uma noção de que é o adequado, é o correto, é assim que funciona. E é assim que nós temos que viver. Então, a partir desse autoconhecimento, a gente passa a verificar, não, mas se eu estou produzindo melhor em casa, eu posso fazer isso daqui diferente, então eu vou estar agregando valor, agregando qualidade ao meu trabalho e levando muito mais para o escritório do que talvez se eu estivesse lá toda semana, né, todo dia, talvez se eu fosse trabalhar meio período, ficasse o período da minha produtividade, eu ficasse em casa fazendo o que é essencial, o que é importante, fosse, né, tivesse um acréscimo maior para a estrutura do escritório do que estando lá e alimentando essas minhas distrações que o dia a dia acaba trazendo para nós. Mas é importante a gente pensar nisso. Tem a gente, nesse horário, né, sei lá, das 8 às 6, das 9 às 6, a gente tem que se adaptar a um ritmo que às vezes não é o nosso ritmo natural, né? Então, se a pessoa às vezes ela rende de noite melhor, ou, né, e ela consegue perceber muito isso, mas às 6 horas, às 7 horas, quando ela começa a render, o horário que ela, a princípio, tem que ir para casa porque já passou o dia todo ali, ela nunca vai ter o seu pico de rendimento no dia a dia. Então, essa possibilidade realmente de se conhecer a partir de uma nova estrutura do seu trabalho, né, em casa, apesar que sim, a gente sabe que a gente perde bastante, né, o convívio social e tal, mas isso também muitas vezes acaba prejudicando o rendimento, justamente em função dessa necessidade de convívio. Até ali no nosso escritório a gente tem um convívio muito bom, então tá sempre, né, um falando com o outro, né, tem esse hábito, assim, de passar um na sala do outro, conversar, perguntar como tá e tal. Eu acho que isso pode ser transformado, talvez, em momentos onde toda a equipe vá se encontrar para, sim, suprir essa necessidade de conexão, né? E durante o tempo de trabalho, cada um faz seu trabalho no seu melhor horário, da sua melhor forma. Acaba que todo mundo vai ganhar tempo, que é o que a gente hoje tem mais dificuldade de ter, né? Em função dessa vida agitada, parece que todo mundo não tem tempo. Então, se a gente se organiza melhor o nosso tempo, tanto colocando, sim, o espaço para essa necessidade de relacionamento, que hoje em dia, infelizmente, é aqui, via, né, essas redes e tal, mas depois, espero que isso volte logo, que a gente tenha oportunidade. Então, ter tempo da gente fazer, então, um evento por semana da equipe para justamente confraternizar, olhar, trocar, conversar, e no seu dia a dia cada um saiba como melhor gerenciar o seu trabalho, e daqui a pouco o que eles levam 8 horas nesse modelo, né, de horário, a pessoa pode levar 6 horas e talvez fazer até melhor, em menos tempo, e ela ganha 2 horas do seu dia, que na semana, sei lá, são 10 horas, e aí quando tu vê, tu tem tempo para te desenvolver, fazer cursos e todas essas coisas que a gente muitas vezes gostaria de fazer, mas não faz por falta de... E fora o deslocamento também, né, que é uma coisa bem óbvia. Tem pessoas que moram longe, demoram às vezes 1 hora e meia para chegar no escritório, mais 1 hora para voltar, então são 2 horas por dia, além dessas 2 horas perdidas, né, no cafezinho, na pausa, na conversa, que a gente acaba ganhando, né, se souber gerenciar o nosso tempo. Mas também tem gente que não consegue isso, né, tem dificuldade para se gerenciar e às vezes precisa, assim, de um horário mais ou menos determinado para
né, chegar ali e entender, né, virar a chave. Agora estou no trabalho, agora eu vou focar nisso aqui. Então é muito pessoal mesmo, é muito dessa questão de autoconhecimento. Então acho que esse tempo é bem importante para esse autoestudo, né, em termos de quem tem essa condição e quem está, de novo, né, conseguindo gerenciar bem as suas emoções para ter um trabalho bom. Porque se a gente está também todo o tempo ansioso, com medo, preocupado, aí a gente também não vai saber exatamente e com clareza qual é o nosso melhor horário de trabalho. Então a gente tem que estar bem primeiro, para depois trabalhar o autoconhecimento, né? Suprir as nossas necessidades que as emoções nos trazem e as necessidades básicas, para depois entender, então, eu bem, como é que é o meu fluxo, né? E assim, analisando o cenário que vocês tinham anterior a essas mudanças, né? Vamos falar assim, antes de uma reinvenção e esse momento que vocês estão passando de reestruturação, de nova modelagem, em relação à qualidade de vida, porque eu trago muito a relação de a gestão do tempo tem que ter qualidade de vida, porque a gente tem muito mais oportunidade, né? Dando um exemplo, assim, eu gosto de trazer exemplos muito práticos. Eu me deparei ontem fazendo uma coisa que talvez eu nunca tivesse feito, comprando kits de CrossFit, um monte de coisa, vou montando praticamente uma academia em casa, porque eu preciso me manter ativa, porque senão daqui a pouco quem vai enlouquecer sou eu. Eu tô sentindo mais falta do que eu pudesse imaginar, né? Nunca imaginei que eu fosse sentir tanta falta, né, de uma atividade física. E como isso traz, né, a questão da qualidade, a gente poder gerir o nosso tempo. Porque hoje a gente tem tempo para fazer um curso, nós estamos tendo tempo para praticar uma atividade física e ao mesmo tempo para trabalhar, né? Porque a gente acabou tendo uma redução nessas outras interferências, né? O horário de almoço, o deslocamento, uma viagem assim por diante, que acabou nos proporcionando uma maior flexibilidade e podendo aí alocar outras atividades nesse contexto todo. Então, assim, diante dessas mudanças, como que você vê, né, o antes e o depois, o reflexo dessa equipe na questão de, né, dessa avaliação ali da qualidade de vida? Da qualidade de vida. Uhum. Primeiro eu acho que depende muito de como eu falei antes, né, da situação de cada um. Tem gente que ganha tempo realmente tem uma vida que né, não tem deslocamento e tal, mas tem gente que perde muito tempo, porque, principalmente quem tem filhos, né, os colégios não estão funcionando, não é recomendado que se tenha babás nesse momento, então a gente precisa dar conta, fora todas as coisas de casa, né, também tem muita gente que tem pessoas que ajudam, né, que limpam e tal, não fazem isso, tem que fazer. Então, acho que essas são realidades muito distintas, né, para algumas pessoas, mas aí como a gente enxerga isso também tem a ver com a nossa qualidade de vida. Então, se eu enxergo uma oportunidade daqui a pouco de conviver mais com os meus filhos, que é muito bom, né, os filhos terem os pais próximos, isso aumenta, então, minha qualidade de vida, minha qualidade de afeto, enfim, depende muito dos valores também de cada um, né. Agora, em termos daqui a pouco essa pessoa não tem muito tempo para fazer esporte, nem para fazer cursos, e aí que entra de novo a questão da autocompaixão, né? Não se cobrar além do que a gente pode dar, e de novo, tem muita coisa acontecendo a nível Brasil e a nível, enfim, tanto a nível sistêmico quanto a nível interpessoal, né? As relações que são bastante complicadas, né? Então, tem que levar isso em consideração também, eu acho, nesse momento, né? A gente entender que daqui a pouco vai ter gente que quer se ver e gente que não quer se ver, e isso pode gerar um atrito, e esse atrito interfere na nossa capacidade, inclusive, de sono, que vai interferir na nossa capacidade de fazer o esporte no outro dia ou não, né? Então, eu acho que a gente tem que cuidar das nossas necessidades básicas para estar bem, para conseguir pelo menos fazer o básico, né? Trabalhar. Agora, quem tem oportunidade, sim, de se reinventar, de se autoconhecer e estar tranquilo para fazer isso, eu acho que, né, pode ter um acréscimo de qualidade de vida, sim. Mas
enfim, né, só essa falta e essa transformação em relação ao nosso convívio social pode gerar muito desconforto nas pessoas, né, a ponto delas se sentirem desmotivadas, e não saber também quando isso vai acabar é outra coisa que acaba desmotivando, né. Mas eu super recomendo para todo mundo que pode e consegue fazer o CrossFit, comprar as coisas, ler livros, fazer cursos, né? Porque isso aí te dá com certeza vai ser útil para a tua vida e para a vida, principalmente se tu puder compartilhar esses conhecimentos, né? Com quem precisa, enfim, e auxiliar pessoas, né? Que quanto mais pessoas estiverem bem, melhor para o todo, né? Porque muita gente aí vai estar e tá passando por situações que estão precisando de apoio, né? Em todos os níveis, físicos, mental, emocional, profissional, né? Mais do que nunca, né? A gente precisa estar em contato com elas, sempre falando e dividindo esse momento e estando mais presentes, né? Por mais que a gente tenha essa visão de que a internet tira, nos prejudica o contato, eu ainda acredito que a gente consegue ficar muito mais focado, né? Conversando, estando ali, do que muitas vezes a gente já presenciou e já vivenciou estando, né? Lado a lado de uma pessoa, às vezes a gente está mais desconectado que realmente conectado. Tem Então, uma coisa a gente interessante é, desculpa te interromper, mas nas reuniões que a gente fez com a equipe toda, né, que a gente, claro, fecha os microfones de quem não está falando, e aí realmente tem essa questão da atenção, né, tu tá escutando uma pessoa, então tá, às vezes, 20, 25 pessoas escutando uma pessoa, e isso numa reunião presencial é muito difícil, né, em geral um já começa a falar no meio, o outro já... Então, eu percebi em algumas reuniões, né, online, tanto com a equipe toda quanto às vezes só os sócios e tal, que a gente espera cada um acabar de falar para começar a falar, e isso já aumenta bastante a qualidade da escuta, né? A gente tende a escutar a pessoa até o fim, a capacidade de entendimento também da informação que está vindo. Isso eu concordo contigo, assim, traz um pouco mais de presença esse formato, né, de comunicação. é o que aborda um pouco a questão da própria comunicação não violenta, né? Que a gente tem, Exatamente. que é aquela questão, né? Naturalmente tem um ato ali agressivo sem sentir, né? Eu tenho falado muito isso com a equipe, com clientes, enfim. Esses dias eu estava passando por um questionamento e eles disseram, mas né? Será que eu fui? Ele está em dúvida, ele está se autoconhecendo. Eu disse, olha, às vezes naturalmente a gente cobra o outro sem sentir e faz uma cobrança muito intensa, né? Diante das nossas expectativas. E acaba isso que o outro não reage da mesma forma, no modelo aí que nós imaginávamos ou sequer esperávamos. Então, é interessante a gente olhar por esse lado, como que, né, nós estamos trabalhando diante disso, diante das mudanças, e o que realmente isso está refletindo no contexto equipe, né, o que está trazendo. A Uhum. primeira entrevista até que eu fiz ali com o pessoal do Mato Grosso, a gente trouxe um pouquinho dessa modelagem, a diferença deles, né, em que a equipe se mobilizou para adotar toda a logística do escritório no modelo home office, né, sendo o inverso aqui. Aqui nós estamos mobilizando a equipe para levá-los ao home office. Lá foi o inverso. Então, você vê uma equipe toda agindo em conjunto para dizer, não, agora é o nosso momento de, né, nos cuidarmos e transformar toda essa rotina, apesar de a gente gostar de ser no escritório, né? Esse caso, acho que foi um que tu contou, né? Eu não sei se tu puder Isso. contar, eu acho que o pessoal vai gostar. Foi a primeira entrevista que a gente fez aqui e ele justamente falou isso, né? Da questão de como remodelar, de como trazer, de como a equipe acaba surpreendendo, né? A gente fala de integração, a gente fala de questão como que a equipe traz esses pontos aí, né? Como que eu vou me remodelar diante dessa logística. O Né? caso é que ele queria voltar, né, para o escritório. Isso. Antes de voltar para o escritório, eles acabaram se adequando home office para se cuidar, né, para cuidar de todo mundo como um todo. Ou seja, toda a equipe se organizou para garantir a segurança ao cliente, garantir a segurança
deles e continuar produzindo tudo num contexto para que pudessem retomar ali as atividades de acordo com as recomendações como estão sendo tomadas aos poucos. Um baita exemplo de como a gente pode se mobilizar também, né? Enquanto não é porque a gente de repente não está num cargo, não é um diretor, não é um presidente, a gente pode fazer a mudança, né? A partir de uma consciência e de uma conexão, de uma união, né? Pelo que eu entendi, o quão fundamental é. O que não, porque pelo que eu entendi era um dos diretores ou do escritório gostaria de manter, né, indo no escritório e a equipe, né, não queria que houvesse risco porque ele viajava e tal, e acabou então combinando todo mundo de sair para ele ficar no escritório se ele quisesse, né? Então ele viu como a equipe dele está conectada, unida e enfim, tomou uma atitude, né? Isso aí a gente pode pensar a nível mais macro, né? De povo, do que a gente pode fazer, do que talvez não esperar tanto também que as pessoas que estejam em cima, sejam políticos, sejam diretores, sejam presidentes, né? Que eles resolvam as nossas situações, e aí entra um pouquinho, de novo, da comunicação não violenta, não ficar apontando a responsabilidade das nossas dificuldades ou emoções desprazerosas para o outro, né? Então não é o outro que me deixa com medo, é eu que tenho medo quando tal coisa acontece, não é o outro que me irrita, é eu que me sinto irritado quando alguma coisa, né, que pega em mim, então um olhar muito pessoal, enquanto a gente se responsabiliza, a gente consegue mudar. Eu gosto de fazer muito essa mesclagem de cenários, porque se verifica assim, toda uma logística, né? Vocês têm todo um ambiente aí diferente, tem toda essa voltagem para o autoconhecimento, para a segurança, para calma. Então, traz um ambiente, né? Que eu digo assim, sempre mais zen, mais tranquilo. Apesar da matéria que a gente está trabalhando e tudo mais, do próprio agito da advocacia, vocês sempre têm um ambiente mais tranquilo, né? Trazendo ali a paz para o ambiente. E como outros cenários, a gente consegue ver o quão é importante a integração da equipe, essa modelagem, o que os momentos podem agregar, o quão é importante a gente sempre estar nessa constante evolução e readaptação, né? Tanto na gestão da mudança, numa gestão de risco, porque a gestão de risco ela envolve todos os cenários, né? Desde um primeiro pilar ali do meu cliente, ao teu pilar financeiro, o pilar de gestão de processos. Então, eu tenho todos os ambientes ali intercalados atuando nisso, e a própria gestão de equipe, gestão de pessoas. Então, é sempre muito interessante ao meu ponto de ver o como agrega, né? Até mesmo o meu pilar e o pilar da Fabiana, né? A minha especialidade é produção jurídica, o da Fabiana é pessoas, e como a gente tem que sempre estar intercalando essas áreas para poder agregar sempre mais, né? Ainda mais quando a gente fala de um reinventar, de um, né, trazer uma nova visão de si mesmo, né? Então, a gente já tem essa experiência com todo o encerrar de um ano, né? Sempre final de ano, início de ano novo, a gente está ali projetando um modelo de vida novo, trazendo algo novo para nós. E, às vezes, dentro da logística do escritório, a gente acaba esquecendo de que essas mudanças também precisam ser constantes, independente do período. Se eu estou falando de 6 meses, mas eu tenho que trazer essas mudanças e agregar isso para que a gente, né, permaneça em evolução, permaneça caminhando de acordo com o que tem que caminhar, trazendo coisas novas e antenado ali as logísticas que são diferentes, né? Que eu digo que cada região ela atua de um modo muito diferenciado. Então, Rio Grande do Sul tem uma modelagem diferente de Santa Catarina, que já é diferente do Nordeste, né? Cada um tem a sua peculiaridade ali no que fala até na própria modelagem de trabalhar mesmo. Eu vejo muita diferença nossa para o pessoal do Nordeste, né? Eles já são mais calmos, o pessoal do Rio Grande já é mais agitado, o paulista já é mais agitado, né? Aqui nós paranaenses também somos mais agitados, agora Santa Catarina já dá uma acalmada, e o Nordeste ele já tem um estilo de trabalhar também um pouco mais calmo, né? Do que a gente fala desse
aceleramento, né? Porque se você verificar Paulista está sempre conectado 24 horas, né? Sempre ligado no é, 220. E a gente tem um com pouco certeza. disso e vai modificando isso de acordo com as regiões. Mas é sempre muito gostoso verificar isso. E o que eu percebo muito nessa história é que vocês têm uma mesclagem de tudo. Desde um ambiente familiar sendo um ambiente profissional, essa questão do momento de autoconhecimento, dessa tranquilidade, dessa transição, que foi uma transição uma ruptura muito abrupta, né, no que a gente diz do presencial para o home office, e ainda manter essa logística, e até entendo que ela está, aos poucos, ela está agregando em alguns itens que talvez a gente não conseguisse no momento do presencial, porque existe realmente esse desencontro de pessoas, né? Desencontro de horário, desencontro de rotina, o que acaba prejudicando o nosso contato durante o momento. O que não nos impede de, posteriormente, na retomada do presencial, a gente permanecer com algumas atividades como estamos tendo no modelo de agora. Por exemplo, reuniões. Não necessariamente elas vão precisar ser presenciais. A gente pode trazer, quem sabe, essa estrutura do home office para agregar nas reuniões, né, num contexto de, por exemplo, eu não tenho mais justificativa para não estar presente ou para não comparecer ou para, né, talvez eu tenha que sair mais tarde de casa para que eu possa estar presente na reunião de modo integral, sem prejudicar todo o contexto, e posteriormente eu saio para me deslocar até o escritório sem prejudicar nem a reunião, nem a minha atividade, não chegar afobado, e tô correndo, não sei o quê, sem concentração. Então, eu acho que isso pode trazer grandes mudanças, insights, enfim, que possam aí agregar cada vez mais a nossa rotina como escritório, a nossa própria história como reinvenção, né? O estar reinventando de forma contínua. Alguns, eu acho que, não sei quais os mestres que dizem, mas é uma coisa bastante óbvia, mas que a única coisa que não muda é a mudança constante, né? A gente está sempre se reinventando, está tudo mudando o tempo todo, embora algumas coisas a gente se organize de forma a parecer que elas são iguais, né? A gente cria nossos hábitos e aí vai repetindo aquele padrão e a sensação é que a coisa não está mudando, que ela está igual. E um tempo atrás as mudanças ocorriam, né? Com muito mais, eram muito mais lentas, né? Uma mudança estrutural do que hoje em dia. Hoje em dia as mudanças acontecem em todo o tempo e a gente percebe e tem que se reinventar. Então, essa percepção, ela é bastante, por um lado, ela desconforta, né? A gente sai de uma zona de conforto de organização da forma de vida que nos traz, né, essa sensação de que somos eternos, isso aqui vai ficar assim, agora a minha vida é dessa forma. E aí, como a gente falou, né, um pouquinho antes, daqui a uma semana, duas, as coisas mudam, entra uma nova tecnologia, e principalmente agora uma história dessas, né, de um vírus que faz com que todo mundo tenha que se adaptar a um novo padrão de vida. Então, quem já está mais acostumado a não se identificar com um modelo de vida que acha que é certo, e que a gente tem muito isso, né? Então, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso não é bom, vai ter mais dificuldade de se reinventar agora, e vai ser meio que forçado, né, esse movimento. Quem já está vivendo essa percepção de uma mudança constante, e quem sabe que não pode se apegar a seja o que for, né, seja o seu trabalho, seja a sua família, porque as coisas realmente podem acontecer. Imagina pessoas que estão longe, né, de estados, cidades, às vezes países, e eu vou logo visitar e tal, e daqui a pouco fecha as fronteiras, e aí não tem. Então, como se fosse certo, né, que eu vou, sim, daqui a um mês poder visitar minha família, ou vou poder viajar.
Então isso é muito mais dolorido para quem não trabalha com essa possibilidade de mudança, né? Isso a nível pessoal. E a nível de empresa, a mesma coisa, né? Eu acho que muitas empresas que não pensam em diferentes possibilidades, não criam estratégias, não pensam em outros cenários, né? E essa gestão de risco, vão ter uma dificuldade muito maior de se reinventar e talvez não consigam. E implantar isso numa empresa que é mais tradicional é também bastante desafiador, né? Porque ele tem aquele modelo, aquele sistema que sempre funcionou, e aí a tendência é dizer, pô, eu agisse assim até agora e funcionou, então assim funciona, mas amanhã pode não funcionar mais, né? E aí tu mudar uma cultura de uma hora para outra é muito mais difícil se tu vem já trabalhando com as pessoas, com o teu time, com a tua, né, com o teu propósito, possibilidades infinitas que existem, né, mas distintas de cenários, né? E aí aquilo ali se torna um pouco, às vezes até um desafio legal de tu viver, né? Pô, vamos ver como é que a gente vai fazer agora, né? Frente a esse novo modelo. E eu acho que daqui para frente vai ser assim cada vez mais, né? Essa necessidade de se reinventar, se adaptar, de fazer parcerias, de buscar pessoas que, né, sabem de alguma coisa que tu não sabe, tu oferecer coisas que tu sabe para o outro, e aí uma conexão bem maior, né? Coletividade maior. Eu acho que se estivéssemos já trabalhando nesse formato de colaboração e cooperação e não tanto de competitividade, a gente já talvez poderia estar bem mais à frente em muitos aspectos, né? Meio de transporte, inclusive na medicina, né? Eu sinto que são muitos núcleos separados, daí uma pessoa que está trabalhando numa fórmula tem uma outra fazendo a mesma coisa em outro lugar do mundo, e que, na verdade, se elas tivessem uma conexão, eles já poderiam estar 2, 3 passos à frente, né? E isso, no meio jurídico, existem, né, algumas fusões de escritório, vocês devem ter trabalhado com isso, né? Também, mas eu não sinto ainda que seja uma vontade de colaborar para com o todo, e sim uma visão mais de como eu vou obter mais lucros e, de repente, até diminuir o meu contingente de pessoas, se eu crescer. E aí eu acho que entra nesse velho paradigma da competição, né? Eu gostaria muito que houvesse uma possibilidade da gente começar a pensar como os escritórios, como as empresas jurídicas pudessem se organizar e pensar na coletividade, né? Como é que a gente pode melhorar, enfim, por exemplo, o setor, a gente trabalha, estava falando do Brasil, cada estado tem um tipo de trabalho, né, uma forma das pessoas se colocarem, com certeza o ambiente interfere muito, né, na nossa forma de se colocar. Então, se a gente está num estado ou numa cidade onde a velocidade é rápida, dificilmente a gente vai conseguir se adaptar sendo lentos. Mas o Brasil, por exemplo, cada estado tem um sistema, um tribunal, um programa, né? Como é que a gente poderia se unir para facilitar isso e fazer um programa só para todo o Brasil, para que não haja tantas regras, tanta ansiedade? Enfim, por exemplo, no dia a dia de um advogado, se ele tem que fazer uma peça para a Bahia e outra para São Paulo, são diferentes guias que ele tem que pagar num estado diferente, o próprio programa, como é que ele baixa, né? Está ganhando com isso. Então, é um Uhum. sistema né, para todo o judiciário. Então, é indiferente eu ter outros softwares no mercado, porque eles vão atender ali a toda a diversidade, né? A gente está falando do judiciário, trazendo essa unificação para nós aí, que acaba agregando a atividade no que a gente fala de qualidade, de gestão de tempo, até mesmo de reinvenção, né? Como que eu estou fazendo uma modelagem, apesar de eu estar trabalhando sempre com tribunais distintos, eu acabo tendo sempre uma dificuldade em me adequar à logística de lá. Às vezes eu tenho um processo, por exemplo, em todo o meu período que eu tenho até hoje, eu protocolei um processo no Mato Grosso do Sul, acho que era Mato Grosso do Sul,
Então, assim, o PEA é totalmente diferente do que eu estou acostumado a utilizar no Paraná, que é o ProAjude. Então, né, toda essa logística que acaba tendo aí, que a gente acaba abordando dentro do escritório como um agregar na questão, né, de integrar a equipe, de eu estar me reinventando, eu estou adequando o meu tradicionalismo ali, né, o meu método de trabalho, o meu método de gestão tradicional para um método mais ágil, mais inovador, tecnológico, enquanto todo ao meu redor eu ainda tenho alguns, né, pontos, talvez paradigmas, uma concorrência que a gente acaba aí abrindo um Uhum. enorme de requisitos que acabem justificando, né, essa modelagem, talvez impedindo esse crescimento, né, como se fosse um crescimento exponencial de todo o Sim, jurídico numa forma única, né, integrando. Porque você é, pensar bem, o STJ e o STF, até então a gente não tem esse conflito, a gente tem mais conflito nos tribunais regionais do regionais. que Aham. propriamente dito dos superiores. Então, É, acaba tendo esse conflito maior. Sem falar nos processos que ainda estão físicos e acabam sim, prejudicando a celeridade processual nesse momento. sim. Isso é um risco, né? Às vezes uma pessoa tem total direito de ganhar alguma coisa, e aí, em função realmente de um detalhe, de uma guia, ele deixa de ganhar porque, né, perdeu um prazo, porque realmente era totalmente diferente a forma de fazer um protocolo num estado e no outro, né? Isso aí não faz muito sentido. E aí que parece que não tem uma cultura de colaboração, né? Uma cultura de vamos trabalhar em prol das coisas, das pessoas. E eu acho que é isso que espero se transforme um pouco a partir dessa mensagem aí do planeta para nós, né? Olha aí, esse modelo de eu querer cada vez mais, ganhar mais, querer mais, ele está destruindo a nossa natureza, está destruindo o nosso, né, meio ambiente, e ele está, de uma forma ou de outra, nos avisando, ó, assim não dá, né? Parem um pouquinho e repensem na, na estrutura como vocês estão vivendo como humanos para que diminua essa exploração, né? Isso aí, acho que está tudo conectado, enfim. Porque o escritório em si, né, quando você aborda ali toda a questão da modelagem, como estava e como está, é, tenho certeza que alguns ainda podem estar vivendo cenários totalmente diferentes do que aquilo que a gente fala de reinvenção e do que um agregar ao que a gente está colocando aqui, pontuando, tanto em qualidade de vida como em outros pontos. Uma coisa que me entristeceu muito esses dias a respeito, né? Eu estava conversando com um amigo, não sei o quê, aí ele só comentou comigo assim, você precisa verificar o quanto, como que está o cenário agora, a gente acaba não tendo, como que ele abordou para mim, não tem ninguém com coração lá dentro, né? Então, assim, você vê, você tem um ambiente em que deveria estar totalmente integrado, trabalhando, né, se reinventando, trazendo todas essas questões de gestão e tudo, você acaba tendo um cenário em conjunto, mas totalmente separado. E o momento acaba separando cada vez mais, porque eu não tenho reunião, eu não tenho comunicação com a minha equipe, eu não tenho comunicação em nada, então ele vai se afastando muito mais. É pouco, até agora acho que é o primeiro que eu ouvi nesse cenário crítico, mas é triste ver que Não, tá, o meu limitador de tempo, eu esqueci de tirar. O meu entendi. limitador de tempo dá nisso. Ele bloqueia meu uso do celular, daí tava aqui, ó, acabando. Sim, Daí disse, sim. mas É, mas isso eu acho que é consequência de uma cultura que dividiu, né, o coração da cabeça, né? Então, as pessoas lá não têm coração, significa que elas agem totalmente de forma lógica, né? Que é para onde a nossa humanidade ela foi sendo, não sei se desviada, mas foi se adaptando, foi se colocando de uma forma muito mais mental do que emocional, né?
Na verdade, se a gente conectar os dois, a gente tem respostas e uma clareza, e a gente pode ter a mente, a gente pode ter a lógica para nos ajudar na tomada de decisão, mas a gente deveria estar também com as emoções, que são nada mais do que mensageiras, né, de necessidades, que são alertas também ao nossa disposição para nos ajudar, né, a lidar com as coisas, né, e não pensar que emoção é uma coisa que, enfim, não precisa, ou a gente só vai trabalhar ela nos filmes quando a gente estiver chorando, e a razão sim deve estar no centro das decisões empresariais, né? Eu acho que isso aí também é uma outra coisa que já vem sendo falado bastante e tem cada vez mais, né? Essa questão de inteligência emocional no dia a dia das empresas, mas ainda a gente está engatinhando, assim. E aí, de novo, tu falou de estados, né? Eu acho que tem estados que são mais rígidos. O Rio Grande do Sul, por exemplo, ele tem uma cultura, né, mais do machão, do gaúcho, que é um pouco mais difícil de entrar esse entendimento da importância das emoções no nosso dia a dia. Mas, com certeza, quem hoje está lidando bem com essa pandemia e quem tem gestores competentes de pessoas nesse cenário de mudanças constantes e rápidas, né, são pessoas que sabem se utilizar da inteligência emocional e da gestão das emoções consigo e para com os outros, né, enfim. E quando a gente fala nessa questão de resistência, de mudança, como que foi para vocês? O que você fala como experiência própria, né? Já que a gente está aí praticamente com uns 10 minutos para encerrar. O que você considera, o que você exemplificaria como, olha, apesar de a gente estar dentro do mundo jurídico e ter essa resistência, o que foi a virada de chave para vocês, para essa reinvenção, essa reestruturação do que vocês acreditam como, né, essa nova modelagem que o escritório está tendo hoje, apesar de uma resistência cultural e tudo mais? Uhum. Eu acho que como não foi uma virada de chave programada, né, foi uma virada de chave meio abrupta, eu acho que ela acabou sendo harmoniosa justamente em função desse bom relacionamento que já existia, né? Então, não foi uma imposição, né, de cima para baixo, e agora todo mundo vai para casa e fica lá e não tem. Foi harmônico justamente porque quando a gente fala e se comunica com as pessoas, pouquinho antes de acontecer isso, a gente tinha feito um evento com todo mundo, que era um evento de visão da empresa em 2020, onde todos participaram, né, escreveram suas sugestões e tal. Então, as pessoas já estavam com um senso de integração bastante forte. Então, a virada de chave não foi, apesar de ter sido abrupta, ela não foi tão desafiadora, talvez, quando se a gente tivesse mais desconectado uma pessoa da outra, né, como equipe. E a gente teve uma situação que foi mais tensa, que 3 pessoas lá do escritório, que já estão há bastante tempo, elas estavam viajando para o exterior, né, tiraram férias juntas e foram viajar para o exterior, então elas não conseguiram voltar, porque também fechou os aeroportos e tal, então houve um momento ali de maior tensão. E no início, acho que muita gente pensou que isso aí seria um movimento rápido, né? Que a gente ficaria 1, 2 semanas fora do trabalho e voltaria. E não foi isso que aconteceu. Então, essa continuidade, como eu falei, na conversa, no contato com as pessoas, nas reuniões com todo mundo, eu acho que fez com que a coisa não fosse tão dura, né? Então, tá escutando as pessoas, tá comunicando qual é o nosso posicionamento, por quê, enfim, deixando também as pessoas tranquilas. A gente teve sorte até agora que não houve uma redução drástica nos nossos rendimentos, então a gente também não passou por situações de ter que, né, demitir pessoas e tal, que são situações mais críticas, mais difíceis, às vezes quando uma pessoa sai, outras pessoas, né, que estão envolvidas ou são mais próximas a ela já se sentem mal e já acham que tem alguma
na questão pessoal ali e tal. Então a gente, graças a Deus, não passou por isso ainda. A gente conseguiu manter todo mundo, tá, né? Enfim, não teve que fazer reduções e tal, né? Mas talvez pessoas e escritórios que estejam recebendo já receberam redução de contrato ou perderam clientes, a situação é muito mais delicada, né? De como lidar com essa questão das pessoas, da conexão, principalmente não estando próximo, né? Então, aí mais ainda eu sugiro bastante conversa, bastante calls, né? Bastante vídeos para que se olhe, porque a gente sente, né? Quando a pessoa está falando a verdade, a frequência a partir do vídeo, né? Não tanto quanto pessoalmente, mas então, enfim, eu acho que em função de um trabalho prévio de conexão, eu acho que a gente não sentiu de forma tão drástica os efeitos assim dessa transformação. E aí, como eu falei, eu acho que bem legal que as pessoas estão se descobrindo, cada um no seu, na sua organização própria, quem funciona melhor, quando funciona melhor. E aí agora sim vamos trabalhar, e já estou trabalhando nisso, nessa questão de reestruturar esse retorno. Quem volta, quando der, né? Ainda eu acho que é melhor que as pessoas fiquem em casa, quem puder, mas quando for para voltar, quem volta, quem de repente teria alguns dias em casa para trabalhar melhor e alguns dias no escritório, quem de repente fica totalmente home office porque rende mais, e como fazer com que essa pessoa também não se sinta excluída do grupo, né? Por essa necessidade de pertencimento, enfim. São mudanças que vão acabar ocorrendo aí aos poucos durante essa retomada parcial, né? Porque ela vai começar aí de um modo muito calmo e tem que voltar para daí ver como que está reagindo, para retomar de novo e verificar se isso não vai trazer ainda transtornos maiores diante dessa modificação. Mas é sempre muito bom ouvir sobre a história de vocês. Eu sigo sempre como um exemplo, né? Trago isso muito para os demais, porque eu acho que o exemplo, a própria história dos outros é o que acaba incentivando e agregando aos que estão iniciando, aos que têm dificuldade, para que eles permaneçam em esperança, permaneçam tendo um incentivo para continuar ali projetando o que eles tanto almejam. Como se fosse uma ânsia que eles têm para não perder esse fôlego, né? Essa pausa que eles precisam ter. Então, é sempre muito, além de emocionante, eu acho que gratificante poder compartilhar esse momento e estar presente nessa toda reestruturação que vem sendo realizada. Me falta 1 minuto aqui. 1 minuto e 32, para ser bem exata, mas eu, como gosto de falar, é normal. Eu já vou iniciar os meus agradecimentos. Então, em nome da Célia Bertozzi, agradeço o aceite do convite por estar aqui, né, trazendo um pouquinho do seu tempo para nós, trazendo sua experiência, suas mudanças, toda essa dinâmica e diversidade que a gente tem do ambiente administrativo, do mundo jurídico e desse ambiente todo de questões humanas, voltado mais para pessoas e tudo, para agregar nesse contexto que a gente fala tanto aí de reinvenção. Eu também agradeço bastante a oportunidade, espero que tenha sido útil, né, para quem nos acompanhou, e estou à disposição aí da Célia, estamos gostando muito dessa parceria, desse trabalho, recomendo. Se tiver outras questões também, ou alguma outra necessidade aí que a gente possa ajudar, a gente vai ser muito grato por isso. E é isso, eu acho que ainda a mensagem fiquem em casa, ainda se cuidem, né? Ainda escutem especialistas no tema quando forem pensar e tomar decisões, né? Muitas vezes as pessoas escutam um áudio ou um vídeo de 5 minutos e já querem saber e dar sugestões para o outro do que fazer.